Salve, salve galera ligada aqui no canal Rodrigo Oliveira. Só o Grêmio foi atingido pela enchente. E essas não são as minhas palavras. São palavras do técnico Renato Portaluppi. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Yeah. Yeah. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Tá bom, né? Tá gerando bastante conteúdo as entrevistas do técnico Renato Portaluppi, né? E após o empate com o Vitória nessa última quarta-feira, mais uma entrevista, né, do técnico Renato Portaluppi, que acaba também gerando aí muitas discussões, né, nas mesas redondas, nos canais de YouTube. Mas vamos lá. O Renato Portaluppi deu mais uma declaração bastante controversa, bastante, né, fora da realidade, nós podemos dizer assim, né? Porque ele foi textual, dizendo que o único clube que foi atingido pela enchente, né, no mês de maio, que atingiu o Rio Grande do Sul, foi a equipe do Grêmio. E a gente sabe, né, o teor dessas palavras do técnico Renato Portaluppi. Obviamente que é para justificar a campanha péssima do Grêmio, em que o Grêmio conseguiu se livrar do rebaixamento apenas na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, quem acompanha o Renato já há bastante tempo já sabe, né, do jogo dele. Mas tem muita gente que não conhece o Renato. Tem muita gente que daqui a pouquinho vai começar a reverberar esse discurso e daqui a pouquinho, para alguns, ele se torna verdade. É importante a gente destacar que, né, o Grêmio na figura do Renato, utilizou a má campanha que o Grêmio fez no Campeonato Brasileiro e flertando com o rebaixamento praticamente durante todo o torneio por conta da enchente. O próprio Renato disse na entrevista coletiva que os trabalhos dele foram sempre de G4, sempre na ponta de cima da tabela. Isso é uma verdade. Os times do Grêmio sempre lutaram com o Renato, sempre lutaram na parte de cima. E o Renato devolveu o Grêmio à primeira divisão. Mas o Renato, ele quer justificar, né, o péssimo trabalho dele dentro do campo. Porque o Grêmio não jogou bem futebol em 2024. Foi campeão gaúcho por uma circunstância, porque o Internacional pipocou na semifinal para a equipe do Juventude e acabou sendo eliminado. Muito provavelmente, se o Internacional fosse para a decisão do Campeonato Gaúcho, ganharia do Grêmio. E o Inter confirmou isso ao longo do ano com os 3 Grenais e com as 3 vitórias da equipe colorada. Mas o Grêmio se utilizou muito dessa questão da enchente para justificar o mau campeonato que acabou fazendo, e principalmente o Renato, como a gente já falou e até em outros vídeos. Mas o Renato, ele segue com essa tese de que só o Grêmio foi prejudicado. E é preciso a gente contestar. O Grêmio demorou mais para voltar a jogar dentro da sua casa ou dentro do estádio que manda os seus jogos, porque a Arena, ela é com a gestão compartilhada, né? O Grêmio, ele não tem 100%, né, da gestão da Arena. O Grêmio está tentando, há muitos anos, comprar a gestão totalitária da Arena, mas não consegue. Sempre tem um porém, sempre tem um problema. Então, esse foi o principal problema. Ficou tudo na mão da Arena Porto Alegrense. A Arena Porto Alegrense é que foi, né, ser a responsável por retomar o estádio do Grêmio. É bem verdade que a área onde fica a Arena do Grêmio, que é quase ali chegando em Canoas, né, foi uma das áreas que foram as últimas, né, a água baixar. Então isso também acabou contando, né? E quando, né, a água baixou, o Grêmio demorou demais. A Arena do Grêmio demorou demais para conseguir iniciar esse processo de reparo
de gramado, desse processo de reparo na parte interna da arena, de dar possibilidades para que os jogos fossem mandados lá na Arena do Grêmio. Então, não dá para dizer que só o Grêmio foi atingido. O Grêmio, ele foi atingido, o Internacional, ele foi atingido, o Juventude foi atingido, só que o Juventude sofreu menos, o Internacional teve prejuízos muito grandes, teve que fazer uma força-tarefa para conseguir reorganizar o seu estádio, para conseguir reorganizar o seu CT. O Inter perdeu os dois numa tacada só. O estádio ainda voltou antes, o CT demorou para voltar, porque a água demorou para baixar. Então, não dá para dizer que somente o Grêmio foi prejudicado. É que o Grêmio está utilizando isso como desculpa para justificar o fracasso na temporada, em que se esperava o Grêmio brigando na parte de cima, se esperava o Grêmio lutando, quem sabe até por uma Copa Libertadores da América, por uma vaga na Copa Libertadores da América. Não deu. O Grêmio não conseguiu se encontrar na temporada e a única justificativa do Renato nas entrevistas é de que o Grêmio não conseguiu estar na Libertadores da América em 2025 por conta da enchente. Em nenhum momento o Renato fez o meia-culpa, em nenhum momento o Renato disse que o time dele não correspondeu dentro do campo por conta das escolhas dele, por conta da falta de treinos dele, Em alguns momentos o Internacional, o Juventude, os times do Rio Grande do Sul estavam trabalhando, mesmo com as limitações no seu centro de treinamentos, estavam trabalhando. O Renato estava de folga. Então, o Renato ele acaba tentando justificar o injustificável. Muita gente foi atingida por essa enchente. Não só o Grêmio. O Grêmio foi atingido, o Grêmio demorou demais para voltar, mas por pura incompetência dos seus dirigentes que não conseguiram fazer a gestão completa da arena e, principalmente, eles não conseguiram fazer com que a Arena Porto-Alegrense agilizasse esse processo da volta ao seu estádio. Outra situação também, enquanto a Arena do Grêmio ela demorou demais para a água baixar, o CT Luiz Carvalho foi um dos primeiros que a água baixou e o Grêmio optou por treinar fora de casa. Claro, por questão de logística. Então, o Renato ele não pode justificar o insucesso dele na temporada, o fraco desempenho do Grêmio na temporada, somente por conta da enchente. A enchente atrapalhou, a enchente fez os times gaúchos terem muitas dificuldades, muita gente não menciona, mas os times gaúchos eles foram diretamente atingidos por essa enchente, porque muitos deles tiveram que fazer maratonas de jogos, porque alguns campeonatos paralisaram, outros campeonatos tiveram as partidas dos gaúchos adiadas, então eles tiveram que fazer maratona de jogos, na Série D, Novo Hamburgo, Brasil, uma Avenida, tiveram que fazer aí maratona de jogos para conseguir jogar. O deslocamento estava complicado, o deslocamento estava difícil. O Brasil, em Pelotas, fez toda a primeira fase, indo até o Paraná, toda a primeira fase de ônibus. Então a dificuldade ela foi para todos os clubes gaúchos, não somente para o Grêmio. Mas é claro que no mundo paralelo do Renato, as coisas só atingem o Grêmio. E aí a gente sabe que isso aí tudo é para justificar o insucesso dele dentro do campo, o fraco desempenho do Grêmio dentro do campo, e o único responsável pelo fraco desempenho dentro do campo do Grêmio é o próprio treinador tricolor, Renato Portaluppi. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!